Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Rebeca e eu tenho um convite para fazer nesse mês de outubro. Bora acompanhar uma série feita por mulheres, sobre mulheres incríveis aqui nesse canal? Então, conforme está dito aí na descrição desse vídeo, o vídeo de hoje é com a Daiane. A Daiane é uma amiga minha, ela é esposa do melhor amigo do meu marido, é uma pessoa muito importante, muito especial na nossa vida, e a gente teve uma conversa super legal sobre valorizar aquilo que realmente tem valor, sobre equilibrar tudo que a gente precisa fazer na nossa vida sem perder o principal. Esse vídeo foi muito legal e eu espero muito que ele abençoe a tua vida e que ele te ensine alguma coisa através da palavra de Deus. Bora? Então, gente, como a gente já tem conversado, nós temos feito aqui no canal essa série sobre mulheres, de mulheres falando de outras mulheres, né? De lições que essas mulheres aprenderam, de lições que elas me ensinaram na minha vida. E hoje eu trouxe aqui uma amiga, a Daiane. A Daiane é uma amiga minha. E a Daiane, ela me ensina todos os dias, né, e sempre que a gente tem a oportunidade de conviver, o valor de ser autêntica, o valor de se posicionar, o valor de ser uma mulher sábia, né, que edifica a sua casa sobre a rocha. Eu admiro muito ela, a família dela, e hoje ela está aqui para conversar um pouquinho com a gente. Tudo bem, Daiane? Olá, Rebeca, tudo bem? Tudo bem? Vocês que estão aí nos assistindo, né? Independente do local onde você esteja, pode estar no trabalho, pode estar em casa, pode estar cozinhando. Você é muito bem-vinda. Eu fico muito feliz por você estar aqui no canal e escutando o que a gente tem para falar hoje. Isso aí. Então, eu pedi para a Daiane, né, escolher, assim como as outras gurias também, escolher uma personagem, e a Daiane escolheu duas, né? É que não tem como falar de uma sem falar da outra. E a Daiane escolheu, então, as personagens Marta e Maria, e a gente vai conversar um pouquinho sobre a história delas e o que elas nos ensinam, né? É isso aí, Rebeca. Quando fizesse o convite, né, e eu sou muito grata, fiquei muito feliz com o convite de poder participar aqui do teu canal e poder falar um pouquinho, escolher uma mulher que me identifique ou que, né, toque na minha vida ou que me dê exemplos. E as mulheres, né, que eu vou falar hoje é sobre Marta e Maria, né? Não tem como falar de uma sem falar de outra, ainda mais que nós vamos falar de um livro lá do livro de Lucas, né, do capítulo 10, versículo 38 a 42, que fala ali a respeito de Marta e Maria, num momento muito lindo em que Jesus e os discípulos vão à casa, né, de Marta e Maria, né? Marta e Maria eram irmãs, as duas irmãs de Lázaro, e acredito que era uma família muito amiga de Jesus, e tem aí algumas histórias na Bíblia que mostra, né, Jesus indo ao funeral, né, não digo funeral porque Lázaro já estava morto, né, Sim. mas foi até o encontro, né, daquela família no momento de dor, e Jesus chorou, né, então ele sentiu a dor daquela família, e a gente sente a dor do outro quando nós somos amigos, né, quando somos próximos e íntimos de alguém. Então, eu gostaria de falar a respeito dessas duas mulheres e trazer para a nossa realidade hoje, né? Falar um pouco da característica de cada uma delas. E talvez você aí vai escutando e a gente vai refletindo sobre a vida delas, e de repente você se identifica mais com uma, você se identifica mais com outra, ou então, horas você é Marta, horas você é Maria, né? Então, e o que a gente pode aprender com essas duas mulheres, o que a gente pode tirar de bom e de ensinamento para a nossa vida, né? Então, eu vou ler um pequeno texto que está no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 38, que diz assim: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. Então, Jesus estava com seus discípulos caminhando. E certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Veja bem, eu acho muito interessante, né, hospedou. Então, eu imagine comigo, né, Jesus entrando no povoado com os discípulos, e quando Marta viu Jesus, ela chamou para vir para a casa deles.
para casa dela. E quando Jesus foi, não foi só ele, né? Foram todos os discípulos, provavelmente. Então, pensa assim numa casa cheia, né? Entrou aquele monte de gente, aquele monte de homem na tua casa. Imagina como é que tu ia te sentir, né? Convidando, imagina, 12, mais Jesus, 13 pessoas, 13 homens na sua casa. O que tu vai servir para esse monte de homem? Então, ela fez o convite, hospedou. E essa palavra é muito interessante porque ela é hospitaleira. Ela é uma pessoa que aparenta gostar de receber alguém, principalmente alguém importante como Jesus. E a minha pergunta é, você é hospitaleira? Você se sente feliz em convidar as pessoas para sua casa? Ou será que tem aquela assim, ai não, meu marido convidou fulano e ciclano, ai, agora eu vou ter que fazer sala, agora eu vou ter que preparar um lanche, agora eu não sei o quê, ai, por que eu fui chamar? Sabe? Muitas mulheres, às vezes, muitas vezes nós agimos assim, né? Quem nunca reclamou ali de um convidado na sua casa que de repente é inesperado, ou que você não sabe o que preparar para aquela pessoa, para aquela família que está ali na tua casa. Então, assim, o fato de ser hospitaleira, a própria Bíblia nos diz que nós devemos ser hospitaleiros, né? E eu queria que a Rebeca abrisse lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 9, que acho que é um texto que fala exatamente sobre isso, sobre ser hospitaleira. Uhum. Acima de tudo, amem uns aos outros como se a vida de vocês dependesse disso. O amor resolve praticamente qualquer situação. Sejam prestativos em dar uma refeição ao faminto, uma cama ao sem-teto, e façam isso com alegria. Sejam generosos com os dons que Deus concedeu a vocês e permitam que todos participem deles. Essa versão é bem diferente. Porque, não, mas ele fala assim, sede mutuamente hospitaleiros uns com os outros, sem murmuração, né? Então, assim, a própria Bíblia já nos indica, olha, sejam hospitaleiros, sem murmuração, sem reclamação, né? Uhum. Então, quando você receber alguém, seja grato por receber alguém, porque um dia também você vai na casa de uma outra pessoa e você vai, né, gostaria que aquela pessoa te recebesse bem. Então, receber com um cafezinho, receber com um salgadinho, receber com um sorriso, um agrado no rosto, com uma conversa, isso é ser hospitaleiro, né? Ser gentil com as pessoas. Então, essa é uma qualidade de Marta, né? Ela convidou Jesus e aquele monte de homem para sua casa, e ela foi uma mulher hospitaleira. Então, essa é uma qualidade que a gente pode aprender com Marta, né? De nós, mulheres, sermos hospitaleiras, sabermos receber e convidar e receber as pessoas dentro da nossa casa. Bom, estamos somente no primeiro versículo. E já aprendemos algo com Marta, ser hospitaleira. Tinha ela uma irmã, continuando aqui no livro de Lucas, capítulo 10, no versículo 39, que diz, tinha ela uma irmã, chamada Maria, e esta ficava sentada aos pés do Senhor a ouvir os ensinamentos. Naquela época, na época de Cristo, as mulheres, elas eram proibidas de entrar nas sinagogas, de ouvir os ensinamentos, né, daquelas pessoas que eram autoridade na palavra. Mas naquele momento que ela estava, né, na casa dela, com Jesus, ela aproveitou aquele momento, aquela situação, para ouvir, né, do próprio Jesus, os ensinamentos. Então, ela aproveitou aquele momento para dar ouvidos e querer aprender. Será que nós, aqui a gente pode tirar uma outra qualidade, uma qualidade já de Maria, né? E gostava de ouvir os ensinamentos da palavra de Deus. Será que nós, hoje, né, gostamos de sentar e ouvir uma pregação, seja na internet, seja ir na igreja, seja ler um livro que vai edificar a nossa vida, ou a própria Bíblia que edifica a nossa vida? Como nós estamos sendo, né? Como nós estamos tratando a nossa vida com relação a buscar o conhecimento, não só bíblico, mas um conhecimento, uma faculdade, um curso preparatório, um cursinho, algo profissionalizante para o crescimento da tua vida. Como está você na busca do conhecimento como um todo? Então, aqui é uma característica de Maria, né? Buscar o conhecimento. E isso é muito importante para a nossa vida, para a vida da mulher hoje. Nós também aprendemos com Maria essa questão. Então, Marta chamou Jesus e os discípulos para sua casa. Maria ficou ali sentada
Veja, imagina assim, Jesus sentado numa cadeira e Maria ele nos pés, sentada no chão. Ela estava nos pés, ela estava no chão, sentada ouvindo de pertinho, porque falar nos pés é porque ela queria estar bem pertinho realmente de Jesus, né? Ter aquela intimidade, né? Poder encostar, poder... E será que nós estamos buscando Cristo aos seus pés, né? Na intimidade ou de longe? Isso também é algo que a gente pode se perguntar, não é verdade? Será que a gente está buscando de longe, aquele Cristo lá de longe, que eu vou uma vez por mês na igreja, ou eu frequento a igreja só quando eu estou passando por alguma dificuldade na minha vida, né? Por alguma coisa que não tá me... uma situação que não tá legal, aí eu vou buscar Jesus. Então, Maria buscava na intimidade, aos pés. Então, essa é algo que a gente tem que aprender também com Maria, né? Buscar Cristo aos pés dele, na intimidade, e não só na dificuldade ou de longe, enfim. Continuando. Versículo 40. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então, veja, vamos pensar comigo, né? Marta estava com 13 homens dentro da casa dela. Imagina 13 homens dentro da sua casa. Tem muitas casas que hoje em dia não cabem 13 pessoas na sala ou numa cozinha. Então, tu imagina, de repente, o aperto. Como alimentar 13 homens? Então, ela devia estar desesperada. Às vezes a gente recebe uma amiga em casa, a gente já fica pensando, o que eu vou fazer? Vou fazer um bolo, vou fazer um café, vou fazer uma janta, vou fazer 2, 3 amigas, tu já te desespera. Imagina 13 homens, né, caminhando, provavelmente já estavam famintos. O que tu vai fazer? Hoje você pega o celular, liga para uma padaria, liga para uma pizzaria, liga para um restaurante, iFood, eles entregam na tua casa. Olha só a agilidade. Tu tens o forno, tens o micro-ondas, qualquer coisa. Naquela época não tinha nada disso. Então a mulher literalmente ela tinha que ir para a cozinha, tinha que fazer ali a farinha, tinha que fazer o pão, tinha que assar, tinha que fazer o bolinho. Imagina, né? Todo o trabalho que ela deveria gastar para poder servir aqueles homens. E ela estava preocupada, né, em poder fazer o melhor. Ela queria fazer o melhor, então ela se preocupou com isso. Então, aqui falava, ó, imagina, ela estava agitada de um lado para o outro, ela devia estar ansiosa, devia já estar se estressando, já devia estar apavorada, já devia estar quase se arrependendo do convite. Estava se arrependendo do convite. Então, de um lado para o outro, muito ocupada em serviços. Então, se aproximou de Jesus e disse, então ela foi até Jesus e disse assim, Senhor, não te importas que a minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha a ajudar-me. Então, assim, eu acho que ela estava no pico, no auge do estresse naquele momento. Eu imagino ela saindo da cozinha, desesperada, agitada, já devia estar assim, ó, meio que esbaforida. Foi até a sala e ordenou. Veja bem, ela ordenou, ela falou, ela deu uma ordem para Jesus. Veja, assim, eu fui um pouco petulante, né? Dá para perceber que eles eram amigos. Para chegar ao ponto dela falar desse jeito com Jesus, muitas vezes, dentro de uma amizade nossa, podemos ter uma amizade tão íntima que a gente chega ao ponto de falar até o que a gente não deve, né? E perdemos o respeito. Filtro, né? Oi? O filtro. Perdemos o filtro, quando somos amigos íntimos, perdemos o filtro e falamos o que queremos. A ponto de Marta ordenar para Jesus, né? Olha só, tá vendo que eu tô aqui sozinha, fazendo tudo, e a minha irmã tá aí, parada, sem fazer nada, manda que ela venha me ajudar. Então, às vezes a gente, não é porque nós somos íntimas de alguém que a gente pode se atravessar na vida da pessoa, né? Que a gente pode falar o que a gente quer, como a Rebeca falou, sem o filtro. Muitas vezes a gente pode até acabar ofendendo, falando de uma maneira áspera, rígida com a pessoa. Então a gente tem que ter uma noção de que mesmo sendo amigos dentro de uma amizade, a gente não pode passar dos limites. Que foi o que Marta fez aqui. Ela passou um pouco dos limites, se atravessando. Imagina, Jesus devia estar falando. Ela se passou como se atravessou e disse... E simplesmente jogou tudo que ela estava sentindo, né? Tudo que ela estava sentindo ali.
Aí eu gostei muito da resposta de Jesus, porque Jesus poderia ter dado até uma lição de moral. Marta, tu tá muito agitada, procura um psicólogo, vai no psiquiatra. Se fosse uma pessoa assim, vamos supor que não fosse Jesus. Tem que ver como é que tá a tua vida, não fica assim, né? Mas Jesus foi muito sábio naquilo que ele falou, né? Ele assim, ó, ele respondeu Jesus. Marta, Marta, ainda assim, Marta, Marta. Quando fala Marta, Marta, ainda penso assim, ele deve ter falado numa calmaria. Marta, Marta, tu anda inquieta e te preocupa com muitas coisas. Porque ele viu, Jesus percebeu ali que não é que Marta queria fazer assim as coisas tudo sozinha e precisava da ajuda da irmã. Não é que Jesus visse que ela não estava gostando ou querendo agradar, ou, sabe? O que ele percebeu ali é que a agitação dela, né, o fato dela estar inquieta, era isso que estava atrapalhando. Não o fato dela estar na cozinha fazendo, dando o melhor dela, mas a inquietação, a ansiedade, o estresse dela que estavam atrapalhando o servir. E não o que ela estava fazendo, mas como ela reagiu perante a situação. Esse era o problema, não o fato dela trabalhar, mas o fato dela responder aquilo, né, que ela acabou se estressando. Então, esse é o ponto chave, porque muitas vezes, algumas de nós somos mais Maria, gostamos de ficar mais aos pés de Jesus, a gente gosta mais de ler a palavra, de buscar o Senhor em oração. Tem pessoas que buscam a Cristo na produtividade, são mais produtivas, tem que fazer, tem que trabalhar, tem que agir, tem que pregar o evangelho, tem que trabalhar na igreja, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Trabalham mesmo, né, no pesado, enquanto outras ficam mais calmas, mais quietas, oram, intercedem. Nenhuma nem outra estão erradas. É que Marta chegou ao ponto de trabalhar tanto e olhar para outras pessoas e achar que as outras pessoas deveriam estar fazendo o mesmo, enquanto todos nós do corpo de Cristo, né, uns são mãos, outros são cabeças, outros são pés, outros são dedos, outros são joelhos. Cada um tem um serviço específico no corpo. E todos vão auxiliar para o bem comum. Então, eu que sou uma coisa, se eu sou mão, eu não posso pedir para o meu pé ser mão, ou vice-versa. Cada um vai ter a sua função. Minha mão vai pegar uma coisa na minha altura, o pé vai auxiliar a caminhar. Então, eu não posso querer que a minha mão seja o meu pé. Então, Marta queria que Maria fosse como ela naquele momento. Só que, e isso a fez ela se estressar. Isso fez ela se inquietar. E esse foi o problema, não o fato dela querer ser prestativa, mas o fato de que ela acabou se estressando com tudo isso. Então, eu gosto muito do que Jesus respondeu, que andas inquietas e te preocupa com muitas coisas, né? Entretanto, pouco é necessário ou somente uma coisa. Então, eu gosto muito que Jesus, assim, ele é muito sábio nas suas palavras, e eu acredito que nesse momento ele foi muito calmo em responder para Marta, porque se uma pessoa agitada vir falar contigo, tu responde no agito, o negócio se atropela e piora. Mas ele foi calmo e dizer assim, olha, tu anda agitada e inquieta, te preocupa com muitas coisas. A preocupação era o problema, e não o estar na cozinha servindo. Aí ele responde, ele não fala assim, ó, tu tá errada. Ele fala, mas ele fala de uma maneira mais sutil, né? Indiretamente. Ele diz assim, Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Então ele falando, olha, que não adianta, não é que tu não tenha que servir, né? Não é que tu não tenha que trabalhar. Mas isso fez com que ela ficasse inquieta e ansiosa. Mas o estar aos pés de Jesus, quieta e buscando diretamente da fonte, isso é o mais importante. Porque não foi Maria que estava estressada, foi Marta com muitos afazeres. E quantas vezes nós nos estressamos, não pelo que estamos fazendo, mas em decorrência de muitas coisas, a gente se atropela na rotina do dia a dia e a gente acaba reclamando, né? E muitas vezes falando, Senhor, olha quanta coisa eu faço e parece que tudo dá errado, parece que nada dá certo,
parece que tudo que eu tô fazendo é em vão, olha como eu faço, e olha lá, a outra lá, a fulaninha, que não faz nada, que fica lá só na cadeira escutando culto, e eu aqui limpo o banheiro, eu arrumo a sala, eu faço tudo isso, e a fulaninha lá não faz nada. Não é que a fulaninha não vai fazer nada, porque a gente vê Maria adorando a Cristo de uma maneira. Marta também adora Cristo, eram amigos, mas de uma maneira diferente de Maria. Ela era mais prestativa, muitas de nós somos mais prestativas, né? Mas tem que haver um momento em que a gente vai se colocar aos pés de Cristo. Então, horas existe necessidade de ser como Marta, mais prestativa, no serviço árduo, fazer alguma coisa para que, né, o evangelho vá adiante, mas existe aquele momento que a gente também precisa estar aos pés de Cristo, buscando da fonte e em intimidade com ele, né, literalmente ali, coladinha com Cristo, buscando a intimidade. Então a gente tem que tentar buscar esse equilíbrio na nossa vida. Eu sei que algumas vezes, determinados ciclos da nossa vida, algumas coisas vai nos chamar mais, vai pesar mais, né? Por exemplo, quando a mulher é recém-casada, né? Então, assim, ela tem que se dedicar mais ao marido, à casa, é tudo muito novo. Então, é um momento que ela vai se dedicar para isso. Quando a mulher, ela tem filhos, então, é um momento que ela vai se dedicar mais para um bebezinho, que necessita mais. Então, a gente tem que ver qual é o momento que nós estamos da nossa vida e em que área eu preciso me dedicar mais. Né? Estou no momento de servir mais à mesa, de estar na cozinha, mas eu também tenho momentos que eu preciso buscar direto da fonte. Né? Quando estamos assim, entramos no nosso primeiro emprego, no nosso emprego, a gente começa a se dedicar, conhecer, buscar fazer, mostrar serviço. Então, assim, ó, tem ciclos na nossa vida, né, do homem e da mulher, e a gente tem que buscar, ora a gente é um pouco mais mãe, né, quando a criança tá ali doente, ora a gente é um pouco mais esposa, ora a gente é mais dona de casa, quando a nossa casa tá suja, de perna pro ar, a gente é mais dona de casa. Se o nosso trabalho naquele momento tá exigindo mais, ora a gente tem que ser mais profissional, né, e horas a gente tem que estar mais aos pés da cruz e não só servindo e só trabalhando. Então porque assim, tudo ao mesmo tempo de maneira igual, é quase que impossível, né? Embora sejamos tudo ao mesmo tempo, nem tudo vai ter o mesmo peso toda hora, né? Se a louça tá na pia, eu preciso ir lá e lavar, ela não vai se lavar sozinha. Se eu tô lavando a louça, eu não posso estar assistindo televisão, que eu não posso estar cuidando da filha. Então, vejam que tem que haver um equilíbrio de todas as coisas. E a gente tem que buscar a sensibilidade para saber, bom, nesse momento, em que eu preciso me focar mais, né? E também, claro que em tudo que a gente fizer, a gente tem que fazer como um ato de adoração ao Senhor, né? Toda a nossa vida tem que ser um ato de adoração ao Senhor. E eu não adoro a Deus somente quando estou louvando ou lendo a palavra. Mas todas as nossas atitudes, todas as nossas ações tem que ser algo assim de gratidão ao Senhor. Como diz aquele versículo, orai sem cessar. Não quer dizer que você vai passar o dia inteiro orando, mas o dia inteiro ali numa mente assim, ó, no Senhor, né? Conectada então, com Deus, né? Oi? Conectada com Deus, né, no caso. Conectada com Deus diariamente. Tudo que eu fizer, que seja pro louvor, né, do Senhor. Então, e claro, o equilíbrio que a gente fala é ter a sensibilidade de saber em que ponto que eu estou do meu dia, né, da minha semana, do meu mês, e no que eu devo colocar mais forças e energias, sabendo que, mesmo que eu tenha em determinado momento colocar mais energia em alguma coisa, tu viu que Marta chegou ao ponto de murmurar, né, do ponto de reclamar, e de, realmente, ali, acho que teve um momento que ela extravasou, e foi esse extravasar que realmente Cristo falou, olha, baixa a bolinha, não é bem por aí. Então, a gente tem que, tendo essa intimidade com Cristo, a gente não vai chegar ao ponto de extravasar, de chegar assim, a fazer só uma coisa, e aquilo extravasar, e a gente brigar com quem tiver que brigar. Então, esse é o equilíbrio, na verdade, né? É saber o que fazer e buscar assim, em que momento da vida nós estamos. Então, a gente pode aprender muito com essas duas mulheres, né? Então, assim, ó, Marta era uma mulher extremamente hospitaleira, né? Vejam bem, Marta era
parece que quando eu falo, Marta é a ruim da história. Não, Marta não é a ruim da história, né? Não é Maria santa e Marta a ruim. Marta tem as suas qualidades, né? Que ela é hospitaleira. Embora ela fosse agitada, ela se ocupava sempre, né? Buscando agradar. Uma mulher trabalhadora, mandona, que a gente viu que ela ali ordenou Jesus, né? Que Maria pudesse ajudar ela. Ela estava um pouco inquieta e preocupada. E em quantos momentos da nossa vida nós, né, nos achamos inquietas, né, preocupada, ansiosa, que a gente extrapola, né? Então a gente tem que ter uma medida aí até onde a gente pode ir para não extrapolar e ser tudo isso. Embora, sim, Marta, ela demonstrava o amor a Cristo sendo muito produtiva no seu trabalho. É como eu falei, né? Algumas mulheres mostram mais ser produtivas, né? E outras ficam mais aos pés de Cristo. É 8 e 80, mas são maneiras diferentes de adorar o Senhor. As duas adoravam a Deus, né? Imagina, ela chamou Cristo, foi ela que chamou Cristo para dentro da sua casa, né? Então, é uma qualidade muito linda na vida de Marta, né? Dessa produtividade muito forte. Maria já tinha aquela coisa assim, já era uma pessoa, pelo visto, assim, mais despreocupada, né? Porque imagina, a irmã estava enlouquecida e ela não estava nem aí, né? Ela estava querendo mergulhar ali aos pés de Cristo mesmo e aprender, né? Direto da fonte ali. Ainda mais na época que as mulheres não tinham, assim, não podiam buscar, assim, o conhecimento como os homens, né? Então, o problema de Marta, eu até anotei aqui, né? Que o problema de Marta era trabalhar demais e foi permitir que o trabalho dela distraísse, tomando todo o seu tempo e afastando do que era mais importante, que é a comunhão e o relacionamento com Deus. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com as distrações da nossa vida, sabendo que a gente tem que ter sempre um relacionamento com Deus, porque é esse relacionamento e essa intimidade que vai nos dar o limite, que vai dizer assim, olha, não ultrapasse, né? É a sensibilidade no Espírito Santo, é ele que vai nos... E chega um momento só, não, acho que vamos dar uma paradinha, senão de repente vai acabar seguindo um caminho errado, vai acabar falando que não deve, né? Olha as consequências se tu tomar tais atitudes, é essa sensibilidade no espírito. Mas essa sensibilidade no espírito, ela vem através de uma comunhão, né? E essa comunhão vem através de ficar realmente aos pés de Cristo, em oração e leitura da palavra. Não existe, né? Não tem como tu não ouvir Deus se não for através de uma intimidade, né? Eu ouço a Rebeca, ela me ouve e ela pode falar, né, certas coisas para mim e eu com ela, porque temos intimidade. E isso, como é que se cria intimidade? Conversando, se aproximando, fazendo o esforço de estarmos juntas. Isso vai criando intimidade e liberdade entre nós. E nós precisamos dar essa liberdade a Cristo, né, ao Espírito Santo, em vir e falar ao nosso coração, nos colocando limites. Isso vem através de momentos que a gente tem como Maria, né, aos pés de Jesus. E tem uma passagem muito interessante que Mateus, Marcos, Lucas aqui, que eu queria ler, então, João aqui, ó. João capítulo 11, que vai falar a respeito da morte, né, de Lázaro, que era o irmão de Marta e Maria, aqui no capítulo 11, que fala sobre a ressurreição de Lázaro, que, olha só, no versículo 20 diz, Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Dá para ver direitinho aqui, né, que Marta é aquela que vê Jesus, sai correndo, né, viu Jesus caminhando, chamou para casa, viu Jesus passando, né, foi ao encontro dele. Aí Maria ficou sentada, né, ficou ali. Então já dá para ver assim como elas tinham características bem distintas mesmo sendo irmãs, né. E aí assim, ó, disse pois Marta a Jesus, Senhor, se tu tivesse aqui, não teria morrido meu irmão. Olha, Marta era mesmo atrevida, né? Parecia que ela estava colocando a culpa em Jesus. Olha, Jesus, meu irmão morreu porque tu não estava aqui, porque se tu tivesse, ele não teria morrido. Era petulante, né? Isso é coisa de amigas íntimas. E acredito que, assim, eles eram amigos íntimos para ela ter esse atrevimento, né, com ele, embora não
a amizade íntima não te dá, vamos novamente dizer, não dá o direito de tu falar o que tu quer, na hora que tu quer, como tu quer, porque aqui era Jesus aturando. Às vezes a nossa amiga não é Jesus nos aturando, né? Ela é também uma outra Marta, de repente. Tu não tá lidando com Maria, com Jesus, de repente a tua amiga lá do outro lado, ela é Marta. E aí o negócio não vai fechar, vão se bater, vão se chocar e vai dar problema. Então aqui, aí assim, ó, depois disse Marta e Jesus, tá, se o Senhor tivesse aqui, eu não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto você pedir a Deus, Deus vai te dar. Olha a fé dela, né? Ela tinha uma fé muito grande, dizendo, olha, mas eu sei que se tu pedir a Deus, Ele vai te dar. Então, ela era de uma fé extraordinária. Então, Marta tinha seus defeitinhos ali, mas era a maneira que ela tinha de adorar a Deus. E quem de nós, né, não tem defeito, não tem problemas, não passa por adversidades? Quantos de nós já falamos o que não deveríamos, né? Mas assim, ó, eu sei, replicou Marta, que há de ressurgir na ressurreição do último dia. Até foi quando Jesus falou, teu irmão há de ressurgir. Aí ela falou, eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Então ela não estava pensando que fosse ali naquele momento, para aquela hora, mas que fosse na ressurreição, mais adiante. Então, aí a gente vai vendo assim, ó, no versículo 32, quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés. Olha só, Maria, mais uma vez, quando viu Jesus, foi para os pés, né? Se lançou aos pés, dizendo, Senhor, se você estivesse aqui, também meu irmão não tinha morrido. Mas ela falou isso aos pés, não na mesma altitude, de repente, que Marta. Aí a gente pensa que Marta foi um pouco mais petulante. Maria estava, de repente, chorando, que ela se lançou aos pés, como algo dizendo do fundo do coração, né? Se tu estivesse aqui, ele não teria morrido. Uma maneira mais, acho que humilde, né, do que Marta. Mas mesmo assim, a gente depois sabe da história ali que Jesus ressuscitou Lázaro e que, enfim, eles eram uma família extremamente unida. E Marta amava Deus, tanto quanto Maria, só que Marta tinha o seu jeito, Maria tinha também o seu jeito diferente, né? Eu tenho o meu jeito de amar Cristo, a Rebeca tem o jeito dela de amar Cristo, né? E nós duas vamos responder de maneiras diferentes com relação ao mesmo amor, né? Que é o amor nós para com Cristo e Cristo para conosco. E a gente vai ter atitudes diferentes, né? Mas eu não estou errada, ela não está errada. É só maneiras diferentes de querer agradar o Senhor. De repente a Rebeca adora o Senhor sendo prestativa, toca o violão, canta, e eu de repente, né, gosto de entrar mais no meu quarto, orar, interceder pelas pessoas. Nenhuma nem outra está errado ou certo, são maneiras diferentes e a gente precisa entender e compreender o chamado do outro e a maneira como o outro adora o Senhor, claro que tudo dentro da palavra, né, a gente precisa entender e não ficar murmurando ou reclamando. Então assim, ó, são histórias maravilhosas, né, Marta e Maria, quando Jesus vai ao encontro da casa delas, quando Jesus ressuscita Lázaro. Deixa eu ver o que mais eu anotei aqui. Então, a gente precisa saber que o que é prioritário na nossa vida. Claro que eu falei aqui sobre ter uma vida em equilíbrio, mas a gente tem que saber o que é de fato prioridade geral na nossa vida, né? A Bíblia fala que a gente tem que buscar as coisas do alto, que a gente tem que colocar as coisas do reino em primeiro lugar. Então, buscar a Cristo em primeiro lugar, buscar ter uma intimidade com Ele, mas sabendo que a gente tem os nossos afazeres, né? A gente tem a nossa vida, a gente tem a nossa casa, nosso marido, nossos filhos, ou a gente tem o nosso trabalho, a gente se divide em 1000, mas todas essas coisas não podem estar acima da nossa busca por Cristo, né? Porque se a gente começa a colocar uma coisa acima de tudo, as outras coisas parece que vão ser muito mais pesadas o que eu fizer. Então as coisas têm que ser leves quando colocamos Cristo em primeiro lugar. Senão a gente meio que perde o sentido das coisas, né? As coisas ficam muito mais pesadas e cansativas
quando a gente não tem uma prioridade ali majoritária, que a maior, o top, que é Cristo, né? Então, sabendo que todos os dias eu preciso ter meu momento de comunhão, de oração, mesmo se o dia for corrido, tem que ter um momento ali em que eu possa adorar o Senhor, que eu possa louvar a Ele. Claro, as minhas ações e as minhas atitudes, 24 horas, eu tenho que apresentar Cristo para as pessoas através das minhas ações, das minhas atitudes, das minhas palavras, né? Eu não posso, sim, ser uma dentro de casa, uma outra pessoa no trabalho, uma outra pessoa na igreja, uma outra pessoa, né? Quem eu sou quando eu tô sozinha dentro de casa, né? Quando eu tô só eu e Cristo. Essa pessoa tem que ser a mesma em todos os ambientes. E eu posso ser Marta, eu posso ser Maria. Mas Cristo, no final das contas, falou que a boa parte, quem escolheu foi Maria. Estar aos pés. Porque trabalhar em demasia, a gente já viu aqui que vai fazer com que a gente murmure. Mesmo que a gente hospede alguém na nossa casa, mesmo que a gente convide alguém para vir à nossa casa, a gente tem que ter o equilíbrio das coisas para que aquilo não extrapole, e aí a gente somos hospitaleiros por um lado, mas reclamamos daquele que está na nossa casa, reclamamos de servir, né? Porque a gente não está colocando Cristo em primeiro lugar, nós não estamos aos pés dele em primeiro lugar, e a gente está colocando outras coisas que não deveriam ser prioridade. Porque a gente tem que buscar aquilo que é eterno, né? Não aquilo que é corruptível, não aquilo que não vai nos levar para a eternidade, não aquilo que vai fazer com que a gente tenha paz no nosso coração, mas que vai nos deixar ansiosos e atormentadas, né? Então a gente tem que tomar muito, muito cuidado. Às vezes somos sucumbidas pela rotina, né? A mulher hoje em dia, que a gente sabe que hoje a mulher é aquela mulher que faz tudo, né? É a mulher que limpa a casa, é a mulher que cuida do filho, do marido, que trabalha fora, ou mesmo que são as donas de casa. Tem a dona de casa que trabalha dobrado, porque se a gente tá dentro de casa, a gente nunca para, né? Sempre tem uma coisa para limpar. Então, nós nunca paramos. E a gente precisa de vez em quando parar, né? E estar aos pés de Cristo para que a gente não sucumbe, né? Para que a gente não se perca no caminho, na jornada, e para que a gente possa conseguir levar as coisas com mais leveza e sabedoria, né? Sendo guiadas pelo Espírito Santo. E a gente sabe que isso só vem através da intimidade. E como eu falei, a intimidade só vem quando a gente se relaciona. Para ter esse relacionamento, a gente tem que parar e literalmente ir aos pés de Cristo. Então, se hoje, né, e eu coloco isso muito para minha vida, porque tem momentos que eu sou Marta, eu não sou só Marta e não sou só Maria, né? Eu não sou só aquela que fica sentada, mas também não sou aquela que tá toda hora aqui. Eu tenho meus momentos Marta, tenho os meus momentos Maria. Mas eu não posso me esquecer que mesmo naqueles momentos Maria, sendo Marta, eu tenho que tomar o cuidado para não extrapolar, né? Falar além do limite, agir de maneira incorreta por causa da demasia do trabalho, de tantas coisas que eu faço. Porque Cristo, no final das contas, falou que Maria é que tinha escolhido a boa parte, né? Não porque a outra trabalhava e servia, mas porque ela fez com que isso fosse mais alto, né, do que o servir a Cristo. Ela extrapolou, passou do limite ali. Mas era uma mulher que se preocupava em servir, em buscar agradar. Ela tinha muitas qualidades. E a gente precisa agir, ser produtiva, ser mulheres produtivas. Uma mulher lá de Provérbios 31 que fala, se levanta de manhã cedo, que trabalha, é uma mulher de negócios, é uma mulher que cuida da casa, é uma mulher que cuida dos filhos, do marido, é a mulher virtuosa, é uma mulher que faz muitas coisas, extremamente produtiva, mas nada disso essas coisas assim, vamos dizer assim, mundanas, essas coisas que são passageiras, não é a prioridade, não deve ser a prioridade na vida da mulher, né? Mas sim a atitude de Maria, que a prioridade dela foi buscar a Cristo, né? Colocar as coisas do alto em primeiro lugar, né? Buscar o reino de Deus, para que todas as outras coisas, que coisas? Aquelas coisas que Deus sabe que nós necessitamos, para que todas essas coisas possam ser acrescentadas na nossa vida. Então, a Bíblia diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, né? Porque Deus sabe de tudo que nós necessitamos.
né? Se Deus alimenta o passarinho, se Deus cuida do lírio do campo, que hoje tá ali, amanhã já não tá mais, né? Quanto mais nós, que somos seus filhos, Ele cuida da gente. Então, a gente tem que saber que Deus cuida de nós. Enquanto nós cuidamos do filho, do marido, da casa, de tudo, procuramos ser a mulher virtuosa. Quando a gente cuida daquilo que Deus colocou nas nossas mãos, Deus cuida de nós, né? Então, a gente não precisa se preocupar com amanhã, se preocupar com... Veja bem, não quer dizer que assim, vou ficar só sentada, eu não vou mais me preocupar com nada, que minhas contas vão estar pagas, não é isso. Mas não fazer com que aquela preocupação não exceda a ponto da gente perder o limite, né? De entrar no campo da ansiedade, no campo do estresse, né? Em algo que vai além da nossa mente, que é a nossa mente do normal, né? A ponto da gente ter que procurar um profissional da área porque a pessoa já está toda desregulada mentalmente. Então, assim, a preocupação é saber que Deus vai cuidar de nós quando nós cuidamos do reino. Eu gosto muito de dizer isso. Se a gente cuida de Deus, das coisas de Deus, daquilo que Deus colocou nas nossas mãos, nossa família, nosso trabalho, tudo aquilo que Ele trouxe até nós, quando a gente cuida com amor e carinho, Ele cuida de nós, né? Ele está nos cuidando, Ele está nos amando, Ele está dando o melhor, porque Ele tem, a Bíblia fala, né, que Ele tem planos superiores aos nossos, né, e são planos que são bons. Então a gente não pode ter esse medo, essa angústia, essa ansiedade de saber assim, eu não sou tão prestativa. Não, eu sou prestativa, mas dentro de um limite que não vai me causar dano, né, nenhum dano a mim e a minha família. Então, acho que esses são, falei demais pro meu tamanho, mas esses são exemplos, né, que eu trago, que, assim, para minha vida, né, que são exemplos perfeitos, e nós somos essas mulheres, nós somos Marta, nós somos Maria, e nós vivemos muito hoje num mundo que exige que sejamos Marta, né? Exige que sejamos assim, extremamente produtivas, né? Produtividade, porque é isso que vai nos levar ao sucesso profissional, material, financeiro, a alta produtividade. Mas nós precisamos que o nosso coração seja como Maria, né? Voltar ao nível mais baixo, que é estar aos pés. Não subir, mas descer, né? Porque é descendo que a gente cresce. A matemática de Deus não é a nossa matemática, né? A gente pensa que quanto mais eu subo na vida, melhor eu tô. Mas, na verdade, quanto mais a gente desce aos pés de Cristo, mais eu sou elevada espiritualmente. E quando eu me elevo espiritualmente, eu floresço, né? Eu cresço. Eu não preciso colocar uma coroa na minha cabeça, muito pelo contrário, né? Eu preciso ser servo, é isso, né? É servir os outros. Ser servo não é ser visto, né? É servir a cada um de uma maneira humilde, prestativa, muitas vezes com renúncia e sendo humilhados, mas é um mundo que exige muito da mulher, né? E a mulher se exige demais, porque ela quer ser uma ótima profissional, ao mesmo tempo ela quer ser a melhor mãe, a melhor esposa, a melhor tudo. E isso dá um enrosco na nossa cabeça, né? Então a gente precisa saber que quando a gente cuida daquilo que Deus nos dá, Deus cuida da gente. Saber que eu tenho que ter um equilíbrio. O equilíbrio não é ser tudo ao mesmo tempo, mas procurar entender em que fase que eu estou da minha vida para ser, agora eu sou um pouco mais mãe, agora eu sou um pouco mais esposa, sou um pouco mais profissional, mas sempre aos pés de Cristo, porque Ele tem que ser a prioridade. Então, e eu preciso ter essa sensibilidade para entender em que momento da minha vida eu estou e que eu tenho que ser mais isso ou mais aquilo. E essa sensibilidade vem através da comunhão com Cristo. Então, uma coisa vai levando a outra. Então, assim, o mundo é de Marta, da mulher agitada, mas o nosso coração tem que ser de Maria, né? Tem que ser sempre buscar os pés de Cristo. E acho que esse é o conselho que Cristo nos dá com esse texto aqui de Lucas, né? Que a boa parte, e essa não vai ser tirada, porque tudo pode ser tirado da nossa vida, tudo. Podemos perder o marido, perder o filho, perder a casa, perder o emprego, mas a palavra de Deus na nossa vida, no nosso coração, ela é eterna, é ela que nos leva para a eternidade. Então essa nunca vai ser tirada.
E qualquer outra coisa pode ser. E quando eu perco qualquer uma dessas coisas, se eu não tenho Cristo no meu coração, meu mundo vira de cabeça para baixo, né? Então isso também é outra história, né? Então eu tenho que procurar estar sempre, o conselho é estar sempre aos pés de Jesus, buscando intimidade, sendo guiado pelo Espírito Santo. No mundo agitado, conturbado, sim, mas a prioridade é Cristo, é o reino de Deus, as outras coisas vão ser acrescentadas, buscar intimidade com Deus para que eu possa saber em que momento da vida eu estou e como eu devo agir neste momento da minha caminhada, para não perder o balanço, porque tudo ao mesmo tempo, exatamente igual, eu não vou conseguir, né? Não vou conseguir. Eu tive um momento que eu tinha minha empresa, fazia pós-doc, tinha minha filha recém-nascida, eu achava que eu ia conseguir trabalhar enquanto minha filha dormia, mas na verdade quando ela dormia eu também tinha que dormir, porque eu não dormia quando ela não dormia. Então assim, a gente precisa ter a sabedoria, às vezes a gente não tem. Por isso que é interessante a gente buscar conselho, né, na multidão de conselhos da sabedoria. Então, se eu conheço alguém que já é mãe e eu recente tive meu filho, buscar conselhos em alguém que já passou por essa experiência, né, porque vai ajudar também na nossa caminhada de ter esse auxílio, né, neste momento que às vezes é conturbado. Então, pedir um auxílio para uma amiga, para pastora, para alguém que tu conhece, assim, que tem autoridade naquela área que tu tá precisando, vale muito a pena, porque às vezes a gente se perde. É tanta coisa na cabeça. Quem não passou por aqueles momentos de acordar e dizer o que eu começo a fazer primeiro? De tanta coisa que tu tem para fazer no dia, por onde eu começo? E aí tu faz nem metade daquilo que tu faz, uma ou duas coisas no teu dia e ainda acha que foi totalmente inútil, assim, que tu não fez nada, no final das contas tu não fez nada. E tem dias que é assim, né, na nossa vida. Então, buscar se acalmar, quando a gente se acalma e ora ao Senhor e pergunta para Ele, Senhor, o que é prioridade hoje no meu dia, e deixar ouvir Deus e deixar Ele trabalhar no nosso coração, eu acho que é a melhor coisa que tem para fazer, que Ele vai nos guiar no nosso serviço, né? Não é o nosso serviço que vai nos guiar até Cristo, mas é quando nós nos achegamos a Cristo que Ele nos guia em todo o nosso dia, né? Em todos os nossos afazeres, dentro daquele momento que a gente está conectado na nossa vida, né? Então, acho que essas são duas mulheres que nos trazem ensinamentos, assim, maravilhosos para a minha vida. Eu espero que essa breve mensagem, né, tu tenha aprendido também muito com Marta e Maria e procurar ver, assim, balancear na tua vida, né, horas sou Marta, horas sou Maria, e buscar Cristo e a palavra dele, que é o que vai te dar o equilíbrio ali para todas as coisas. Eu espero que eu possa ter abençoado, né, vocês com essa palavra, e eu sei que muitas mulheres vão vir aqui falar de outras mulheres, que eu tenho certeza que vai abençoar a vida de vocês, cada uma vai trazer a sua experiência e aquilo que aprendeu seja a mulher, né, que a pessoa escolher na palavra, mas acho que todas as mulheres na Bíblia têm algo a nos ensinar, né, e a gente pode crescer como mulheres em diversas áreas da nossa vida, buscando esse conhecimento através da palavra, né, Rebeca? Com certeza. Eu achei muito legal essa questão do equilíbrio, né, que tu pontuou, porque a gente realmente tem de querer fazer tudo ao mesmo tempo, né, e se a gente não faz tudo ao mesmo tempo, a gente não é suficiente, né, não é boa, não serve, tá errado, né, mas às vezes é mais produtivo eu fazer uma coisa só, do que eu fazer todas ao mesmo tempo, né, e tentar fazer tudo faz justamente eu ter esse sentimento de, é tudo eu, né. Uma vez eu ouvi uma mensagem que falava disso. Como assim tudo tu, né? Se não for Deus, tu não é mãe, tu não é filha, tu não é esposa, tu não é profissional, tu não é nada, né? Então, é muito interessante encontrar esse equilíbrio e em todas as fases da nossa vida, sejam elas quais forem, a gente não esquecer que a gente é sempre filha, né? De Deus, e dele a gente tem que desfrutar sempre. Então, achei muito legal essa temática, né? Acho que tem tudo a ver com quem a gente é, faz de tudo um pouco, né? Mas não pode nunca esquecer que o principal é Deus, né? Em qualquer circunstância. É isso aí.
Então, queria agradecer, né, Daiane, por ceder o tempo dela, que eu sei que é bem escasso. Mas muito obrigada por participar com a gente, foi de grande valia, né? Tirei vários insights aí para minha vida e que eu acredito que fazem muito sentido, né? E agradeço pelos ensinamentos, por tudo que tu tens me ensinado ao longo da convivência e tudo mais, e por esse momento também, que foi muito, muito bacana. Espero que acrescente na vida de muitas pessoas também. Eu que agradeço o convite, né? E eu sinto muito grata, assim, de poder participar aqui do teu canal, de poder ser útil, né, em alguma coisa, e poder levar um pouco da palavra e daquilo que eu tenho aprendido com Deus para outras mulheres. E como é bom poder ouvir, né, diversas experiências e a maneira como cada uma olha para a palavra e tira aquilo como um ensinamento para ela e que passa adiante de uma forma que às vezes a gente não, lendo a palavra, a gente não pega aquele insight, né, mas ouvindo de uma pessoa que passou por uma determinada situação, circunstância e traz de uma maneira assim diferente e prática para o dia a dia, a gente, né, vai crescendo. E acho que esse é o objetivo nosso aqui, né, crescer como mulheres, né, como mulheres cristãs, em diversas áreas da nossa vida e podemos, então, ajudar umas às outras, né, nesse crescimento. Com certeza, essa a ideia, né? Mas muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Beijão. Eu espero que esse vídeo tenha contribuído de alguma forma para que o teu dia seja melhor. E se foi assim, curte ele, comenta aqui embaixo o que tu achou, compartilha com as tuas amigas, te inscreve aqui no meu canal, volta para acompanhar outros vídeos. A gente já tem alguns vídeos da série de mulheres, então assiste porque tá super bacana. Eu tenho certeza que com algum tu vai te identificar. E não esquece nunca que Deus é o segredo. Beijo e até o próximo vídeo.